Quando seu sogro te chama na sala dele e diz: "Vamos reduzir seu salário pela metade, aceite ou recuse", você sabe que coisa boa não vem. A verdade é que eu já aguardava essa conversa havia meses. Meu nome é Harold Morrison. Tenho 49 anos e acabei de receber o maior presente da minha carreira, embora o chefão George Whitfield ainda não tivesse percebido. A sala de reuniões da diretoria da Anderson Automotive tinha um cheiro forte de café queimado, misturado com aquele odor de couro sintético típico de móveis que se esforçam demais para parecer sofisticados. George já estava acomodado em sua cadeira imponente quando entrei, folheando papéis como se estivesse lidando com segredos de Estado e não com relatórios trimestrais de uma fornecedora automotiva de médio porte nos arredores de Detroit. Durante 20 anos, administrei as operações de manufatura dessa empresa. Entrei aqui aos 29 anos, recém-formado em engenharia mecânica pela Michigan Tech, carregando dívidas estudantis suficientes para comprar um carro usado razoável. Foram 2 décadas de semanas com 60 horas de trabalho, jantares em família perdidos e telefonemas de fim de semana por causa de paradas na linha de produção. 20 anos vendo minhas iniciativas em manufatura enxuta economizarem milhões para a Anderson Automotive, enquanto George recebia os aplausos em conferências do setor. A ironia nunca me escapou. A Anderson Automotive era do meu sogro desde 1985, quando ele se casou com a filha do antigo proprietário e herdou uma oficina de porte considerável que fabricava componentes de freio para a Ford. Quando me casei com a filha dele, Patty, em 2003, George já tinha ampliado o negócio para a terceirização completa da montagem automotiva e precisava de alguém que realmente entendesse processos modernos de fabricação, em vez da mentalidade ultrapassada de "em time que está ganhando não se mexe", que o sustentou nos anos 1990. Esse alguém era eu. Recém-formado em engenharia, eu trazia ideias sobre produção enxuta, entrega just-in-time e controle estatístico de qualidade que soavam como outro idioma para George, mas faziam total sentido para os gerentes de compras da Ford, que exigiam índices de entrega sem defeitos de 99,2%. "Harold", disse George, finalmente levantando os olhos com aquela expressão neutra que ele reservava para frustrar funcionários. A voz dele tinha aquele tom típico de gente rica, perfeito para acabar com o dia de alguém sem perder 1 minuto de sono por isso. "Vamos direto ao ponto. Seu salário será reduzido pela metade. Aceite ou recuse." Mantive o rosto impassível, habilidade adquirida após 2 décadas lidando com intrigas familiares disfarçadas de reuniões de diretoria. Por dentro, porém, eu calculava tempos de ciclo. 20 anos de casamento com a filha dele, 20 anos mantendo índices de eficiência de 94%, enquanto nossos concorrentes penavam para alcançar 80%. 20 anos salvando a reputação dele sempre que a Ford ameaçava cancelar contratos por atrasos ou falhas de qualidade. "Entendo", respondi com a firmeza de uma chave dinamométrica bem ajustada. "Quando isso passa a valer?" O sorriso irônico dele se espalhou como um vazamento hidráulico, manchando o piso da oficina. George achou que, finalmente, tinha colocado o universitário no seu devido lugar. Ele praticamente irradiava satisfação, provavelmente já imaginando como contaria a história no Dearborn Country Club. "O pobre Harold não aguentou a pressão", diria ele. "Precisei tomar decisões financeiras difíceis", continuou, saboreando cada palavra como um bom bourbon. "Não posso bancar tudo antes de me casar com dinheiro." Assenti uma única vez, devagar, de forma calculada. Momento perfeito. As 2 palavras ficaram suspensas entre nós como fumaça de escapamento em uma garagem mal ventilada. A expressão de George vacilou por um instante. Rápido demais para a maioria perceber. Mas eu lia manômetros e especificações de tolerância havia 20 anos.
Você aprende a identificar pequenas variações que indicam problemas maiores adiante. George Whitfield pode ter herdado um negócio lucrativo e expandido por meio de licitações agressivas e conexões familiares, mas cometeu um erro decisivo nos últimos 6 meses. Subestimou o homem que realmente mantinha as linhas operando com 94% de eficiência, enquanto os concorrentes lutavam com máquinas obsoletas e práticas de gestão presas aos anos 1980. O bom de atuar na indústria automotiva é que tudo gira em torno de relacionamento e reputação. Quando Danny Williams, da Hughes Industrial Solutions, precisou de alguém para resolver uma alta taxa de defeitos que estava colocando em risco um contrato com a GM, ele não ligou para a sede da Anderson Automotive. Ligou direto para mim, porque sabia que eu já tinha resolvido situações semelhantes para outros 3 fornecedores nos 2 anos anteriores. Quando nosso principal contrato com a Ford ficou ameaçado por atrasos que o filho de George, Timothy, não conseguia administrar, apesar do MBA pela Michigan State, fui eu quem redesenhou o fluxo de produção para atender às exigências de tempo de ciclo. Reduzi o setup de 45 minutos para 12, usando princípios de troca rápida de ferramentas, algo que Timothy nunca tinha ouvido mencionar e que George mal conseguia pronunciar. George podia até assinar contratos e receber crédito pelas melhorias operacionais em jantares do setor, mas os engenheiros e gerentes de fábrica sabiam quem fazia os números fecharem. Sabiam quem chegava às 5 da manhã quando uma máquina crítica parava num sábado. Sabiam quem ficava até meia-noite recalibrando sistemas de qualidade para atender às novas especificações automotivas que mudavam mais rápido do que o clima de Detroit. Nas 6 semanas anteriores, eu vinha registrando discretamente cada melhoria de processo, cada parceria com fornecedores e cada contato com clientes que levavam a assinatura de Harold Morrison, e não apenas o sobrenome Whitfield. Depois de 20 anos fazendo o trabalho enquanto outros colhiam os louros, essa lista era maior do que eu imaginava. O telefonema de Jennifer Walsh chegou no momento exato, como um ciclo de injeção perfeitamente sincronizado numa operação de moldagem de alta precisão. A Walsh Manufacturing vinha acompanhando as operações da Anderson Automotive havia meses e notou algo que George, ao que tudo indicava, não percebeu. A maioria das inovações, melhorias e relacionamentos com clientes tinha origem em alguém que não se chamava Whitfield. Quando atendi o telefone naquela terça-feira à tarde, 6 semanas antes, ouvi uma voz segura do outro lado da linha. Aqui é Jennifer Walsh, da Walsh Manufacturing. Você tem alguns minutos para conversarmos sobre o seu futuro? Meu futuro. Não o futuro da empresa, nem o da família Whitfield. O meu futuro. Quando foi a última vez que alguém na Anderson Automotive perguntou sobre as ambições profissionais de Harold Morrison, em vez de presumir que eu deveria me sentir grato por qualquer oportunidade? Tenho sim, respondi, subitamente mais interessado naquela conversa do que nos relatórios de variação de produção que eu analisava. Jennifer Walsh tinha uma reputação no setor capaz de deixar gerentes de compras experientes inquietos e concorrentes sem dormir. Ela transformou a Walsh Manufacturing, que era uma pequena operação na Califórnia, em uma grande empresa, fazendo exatamente o que George se recusava a fazer: investir em tecnologia moderna, tratar fornecedores como parceiros estratégicos em vez de simples vendedores e contratar pessoas pela competência, não por laços familiares. Temos acompanhado seu trabalho na Anderson há bastante tempo. Ela continuou com aquela segurança típica da Costa Oeste, que nasce de quem constrói algo do zero, em vez de simplesmente herdar. Suas iniciativas em manufatura enxuta são exatamente o que precisamos para nossa expansão no Centro-Oeste. E, mais importante, sua reputação junto à liderança da UAW pode ser decisiva.
A relação com a UAW era algo que George jamais compreendeu por completo. Bill Hughes, o representante local, lidava com a diretoria da Anderson havia 8 anos e aprendera a contornar a postura ultrapassada de George em relação aos sindicatos. Bill e eu, porém, desenvolvemos um respeito mútuo, baseado em algo simples e poderoso: ouvir com atenção o que os operadores da fábrica tinham a dizer sobre segurança e melhorias de processo. Quando propus implementar os princípios 5S de organização do ambiente de trabalho, 2 anos antes, foi Bill quem me ajudou a convencer o pessoal da linha de produção, que torcia o nariz para qualquer coisa que soasse como papo de consultor. Começamos com uma única estação de montagem como projeto piloto e em 3 meses reduzimos o tempo de setup em 35% e cortamos os acidentes de trabalho pela metade. George se apropriou dos números de melhoria em segurança no relatório anual ao Conselho, mas nunca fez questão de entender o que 5S realmente significava ou por que dava resultado. Para ele, era apenas mais uma sigla que Harold havia implantado para agradar a seguradora. A proposta era objetiva. Jennifer detalhou tudo já naquela primeira ligação. Vice-presidente de inovação em manufatura, autonomia total sobre o desenho dos sistemas de produção, aumento salarial de 40% em relação ao que eu recebia e participação acionária que poderia me proporcionar uma aposentadoria antecipada caso a expansão atingisse as metas previstas. 40% acima do meu salário atual já seria algo impressionante por si só. Mas a participação societária deixava claro que a Walsh Manufacturing não estava apenas contratando mais um executivo. Eles queriam um parceiro capaz de ajudá-los a transformar a gestão da cadeia de suprimentos automotiva no centro-oeste dos Estados Unidos. E, acima de tudo, Jennifer compreendia algo que George nunca entendeu em 35 anos como empresário. Na indústria automotiva, relacionamento vale mais do que o nome no papel timbrado, e confiança pesa mais do que sobrenome. Os fornecedores que mantinham a Anderson Automotive operando, empresas como a Parker Precision Machining e a Torres Component Systems, falavam diretamente comigo havia anos, porque eu era quem realmente entendia suas capacidades e limitações. Quando Rebecca Torres precisou reorganizar sua operação para atender às novas exigências da Ford, ela me ligou em casa, num domingo de manhã, porque sabia que eu ofereceria soluções práticas, não burocracia corporativa. E quando Tommy Rodrigues, da Midwest Distribution, enfrentava problemas de qualidade no processo de tratamento térmico, passamos 3 fins de semana consecutivos trabalhando juntos, até descobrir que a temperatura do forno variava 15 graus durante longos períodos de produção. George nunca soube dessas maratonas de resolução de problemas, ocupado demais jogando golfe com investidores em potencial para perceber os detalhes que impediam contratos importantes de irem para a concorrência. E os relacionamentos com clientes eram ainda mais reveladores. Sarah King, da Parker Automotive Systems, vinha demonstrando frustração havia meses com os atrasos nas entregas, promessas que o filho de George, Charlie, fazia e não cumpria. Charlie tinha formação em finanças e conseguia analisar estruturas de custo o dia inteiro, mas jamais havia passado tempo suficiente no chão de fábrica para entender por que as trocas de ferramentas levavam 45 minutos, quando o padrão do setor era 20. Na nossa última reunião trimestral de avaliação, Sarah foi direta. Harold, você é o único motivo pelo qual ainda mantemos contrato com a Anderson. Suas melhorias de processo nos economizaram os $200 mil no último ano, apenas com a redução de estoques. Se você estivesse em outra empresa, uma que realmente lhe desse autoridade para implementar suas ideias, em vez de apenas sugeri-las, consideraríamos seriamente acompanhá-lo. Acompanhar a mim, não a Anderson Automotive, nem o sobrenome Whitfield. Fiel ao padrão de Harold Morrison,
resolver problemas em vez de apenas discursar sobre soluções. A parte mais difícil da proposta de Jennifer não era a oportunidade em si, mas manter tudo em sigilo dentro de casa. Patty já começava a perceber minhas noites mal dormidas e meus telefonemas frequentes, mas sua curiosidade era tão superficial quanto uma inspeção rápida numa cabine de pintura. Quando ela perguntava onde eu tinha estado, eu respondia com a verdade. Assuntos da empresa. Ela simplesmente assumia que eu me referia ao negócio do pai dela. Você tem trabalhado demais ultimamente, querido, dizia, sem tirar os olhos do programa de reforma que assistia naquela noite. Papai deve estar te sobrecarregando com os relatórios de fim de trimestre. Patty vivia em um universo onde papai sempre estava certo e Harold sempre obedecia. A ideia de que eu pudesse estar planejando meu próprio futuro profissional, em vez de aceitar passivamente as decisões de George, provavelmente nunca passou pela cabeça dela. Mas 20 anos convivendo com a família Whitfield me ensinaram a ler o que não era dito. Quando os filhos de George, Timothy e Charlie passaram a aparecer com mais frequência nos jantares informais da família, fazendo perguntas detalhadas sobre cronogramas de produção e relacionamento com clientes, percebi que algo estava em curso. O corte salarial não surgiu do nada. Fazia parte de uma estratégia maior para me afastar da empresa, mantendo o controle sobre os relacionamentos e as inovações que eu havia construído ao longo de 2 décadas. George acreditava que reduzir meu salário me forçaria a pedir demissão, deixando para trás tudo o que eu havia desenvolvido, ou me colocaria numa posição de desespero suficiente para aceitar qualquer condição para permanecer. O que ele não imaginava é que eu vinha registrando tudo havia meses, não por paranoia, mas por hábito profissional. Quando você é responsável por manter 94% de eficiência em 6 linhas de produção, aprende a acompanhar as variáveis que influenciam o desempenho. E naquele caso, a principal variável que afetava o desempenho da Anderson Automotive era a interferência das disputas familiares nas decisões operacionais. Basta lembrar o episódio de 3 meses antes, quando Timothy convenceu George a trocar o fornecedor de componentes hidráulicos por outro mais barato. Os prazos de entrega do novo fornecedor eram 30% mais longos, e as tolerâncias dimensionais eram tão amplas que, metaforicamente, dava para passar uma empilhadeira por elas. Eu fiz as contas e apresentei uma análise detalhada, demonstrando que a suposta economia seria anulada pelo aumento do tempo de preparação e pelas taxas de defeito mais elevadas. George ouviu minha apresentação com a atenção polida que se dá a um corretor de seguros. Ainda assim, seguiu a recomendação de Timothy, porque o rapaz precisa aprender sobre o negócio. Em 6 semanas, estávamos enfrentando uma crise de qualidade que nos custou um contrato de uns R$500 mil com a Ford e quase gerou uma reclamação formal do sindicato UAW por equipamentos defeituosos que representavam riscos à segurança. Adivinha quem foi responsabilizado por não antecipar os problemas de controle de qualidade do fornecedor? E adivinha quem passou a trabalhar 80 horas por semana no mês seguinte, reformulando nossos protocolos de inspeção para identificar falhas que jamais deveriam ter existido? Mas aquele desastre me ensinou algo importante. George e seus filhos estavam tomando decisões baseadas em conceitos de manufatura que estavam atrasados pelo menos 15 anos. Eles ainda acreditavam que problemas de qualidade se resolviam com inspeções mais rígidas em vez de com processos mais eficientes. Achavam que lealdade a fornecedores valia mais do que especificações técnicas de desempenho. Estavam convencidos de que laços familiares poderiam substituir conhecimento técnico na gestão de cadeias de suprimentos automotivas complexas. Bill Hughes me chamou para conversar depois de uma reunião de segurança especialmente tensa, na qual George havia ignorado as preocupações dos trabalhadores sobre os novos componentes hidráulicos.
Harold, disse ele, certificando-se de que estávamos fora do alcance da gerência. Você sabe que esses caras estão nos levando ao fracasso, não sabe? O pessoal da fábrica confia em você porque você realmente escuta e resolve os problemas. Mas cedo ou tarde, George vai jogar nas suas costas todas as crises que os filhos dele criarem. Bill estava certo. A partir dali, comecei a manter registros detalhados de cada recomendação que fiz e foi ignorada, de cada alerta de segurança adiado e de cada melhoria de processo arquivada, porque não combinava com a visão da família Whitfield sobre como a empresa deveria funcionar. Quando a proposta de Jennifer surgiu, esses registros se tornaram minha apólice de seguro. Não para um processo judicial, nunca fui do tipo que resolve conflitos com advogados, mas para algo muito mais valioso: credibilidade. Cada relacionamento com o fornecedor que construí, cada melhoria de processo que desenvolvi, cada problema de cliente que solucionei, tudo estava documentado com datas, histórico de e-mails e resultados concretos. Depois de 20 anos vendo meu trabalho ser atribuído à liderança da empresa e meus erros tratados como simples desafios operacionais, finalmente eu tinha provas da verdadeira contribuição de Harold Morrison para o sucesso da Anderson Automotive. Essa comprovação foi decisiva na minha segunda conversa com Jennifer Walsh, quando ela fez a pergunta que diferencia uma oferta séria de uma simples sondagem. Se você viesse para a Walsh Manufacturing, o que traria além da sua experiência? Eu já tinha respostas concretas. Relacionamentos com fornecedores que movimentavam o 15 milhões em contratos anuais. Sistemas de controle de qualidade que reduziram as taxas de defeito em 60% ao longo de 3 anos. Protocolos de segurança que cortaram os acidentes de trabalho pela metade, ao mesmo tempo em que aumentaram a produtividade. Relacionamentos com clientes em que os gerentes de compras solicitavam pessoalmente minha ajuda para resolver problemas técnicos e, mais importante do que tudo, eu levava algo que não se compra nem se herda: confiança. A liderança da UAW sabia que eu defendia padrões de segurança justos. Os fornecedores sabiam que eu trabalhava ao lado deles para solucionar falhas, em vez de apenas cobrar resultados. Os clientes sabiam que eu entregava soluções reais, não promessas bonitas, feitas em reuniões. Jennifer ficou tão impressionada que organizou um encontro presencial em Detroit, onde conheci pessoalmente as instalações da Walsh Manufacturing. A diferença entre a estrutura deles e a da Anderson Automotive era como comparar uma oficina moderna de Fórmula 1 com uma mecânica de faculdade comunitária dos anos 80. Eles utilizavam sistemas de monitoramento de produção em tempo real, que acompanhavam indicadores de eficiência que eu sequer conseguia implementar na Anderson. O controle de qualidade deles aplicava controle estatístico de processo com coleta automática de dados, enquanto nossa abordagem baseada em pranchetas e planilhas parecia coisa de outro século. E os programas de treinamento realmente ensinavam os fundamentos da manufatura enxuta, em vez de simplesmente esperar que os funcionários aprendessem por tentativa e erro. É assim que funciona a manufatura automotiva moderna, explicou Jennifer, enquanto caminhávamos pela principal área de produção. Planos de manutenção preditiva baseados em dados reais de desempenho dos equipamentos. Gestão de estoque orientada por sinais concretos de demanda, não por suposições. Sistemas de qualidade que evitam defeitos em vez de apenas identificá-los depois que acontecem. Mas o mais impressionante não era a tecnologia, era a cultura. Na Walsh Manufacturing, os funcionários realmente propunham melhorias, em vez de apenas obedecer ordens. Supervisores colaboravam com engenheiros, em vez de tratá-los como um incômodo. A gerência tomava decisões com base em dados, não em política interna. Ali, parado naquela fábrica, vendo eficiência e inovação funcionando em harmonia, percebi algo que já deveria ter sido evidente anos antes.
Eu estava desperdiçando meu talento, tentando modernizar uma empresa que, no fundo, estava determinada a permanecer presa ao passado. George Whitfield não era apenas resistente a mudanças. Ele reagia de forma hostil a qualquer melhoria que exigisse admitir que sua visão ultrapassada não era a melhor maneira de administrar uma operação de manufatura moderna. E seus filhos seguiam o mesmo caminho, tratando a empresa como um patrimônio familiar a ser preservado, e não como uma operação que precisava ser aprimorada. Foi nesse momento que decidi não apenas aceitar a proposta de Jennifer, mas fazê-lo de forma estratégica, enviando uma mensagem clara a fornecedores, clientes e concorrentes da indústria automotiva do Centro-Oeste. A Conferência Anual de Excelência em Manufatura, em Chicago, aconteceria dali a 2 semanas. A Anderson Automotive era patrocinadora platina, o que significava que George faria a palestra principal sobre valores tradicionais e métodos comprovados para uma plateia de profissionais que realmente entendiam o que era excelência em manufatura moderna. Jennifer conseguiu, de última hora, um espaço para palestrar depois que outra empresa desistiu por restrições orçamentárias. A Walsh Manufacturing anunciaria sua expansão para o centro-oeste dos Estados Unidos no segundo dia do evento, logo após George concluir sua apresentação sobre manter a liderança do setor por meio de abordagens tradicionais. O timing não foi coincidência. Jennifer tinha um senso estratégico que eu estava começando a admirar bastante. Há mais alguma coisa que você gostaria de discutir? Perguntei a George, levantando-me com uma tranquilidade que provavelmente o fez se perguntar se eu tinha tomado bourbon antes da reunião. George fez um gesto displicente com a mão. É só isso, Harold. Tenho certeza de que você entende a situação da empresa. A situação da empresa, certo? A mesma empresa que acabara de anunciar lucros trimestrais recordes graças à implementação de processos de manufatura enxuta que eu passei 3 anos aperfeiçoando, mas que, aparentemente, estava enfrentando tantas dificuldades financeiras que precisou reduzir meu salário pela metade. Fazia todo sentido, desde que você não pensasse muito a respeito. Caminhei até a porta e parei com a mão apoiada na maçaneta de latão. George, quero que você saiba que sou realmente grato por tudo o que fez por mim. O peito dele estufou como um compressor de oficina atingindo pressão máxima. Bem, Harold, eu sempre procurei cuidar da família. Família? Eu era família quando ele precisou de alguém para resolver uma falha catastrófica em um equipamento na véspera de Natal. Eu era família quando os auditores de qualidade da Ford apareceram sem aviso e encontraram defeitos que poderiam ter paralisado toda a operação. Mas quando chegou a hora de receber crédito, respeito ou o mínimo de reconhecimento profissional, de repente eu era apenas o homem que se casou com a filha dele e que deveria se sentir grato por qualquer oportunidade que surgisse. Claro, respondi. Você realmente me fez enxergar muitas coisas. George assentiu com ar de sabedoria, sem perceber o duplo sentido. Para alguém que passou 35 anos no mundo dos negócios, ele tinha um talento impressionante para não perceber o clima ao redor. Ao sair do escritório, peguei o celular e abri o contato de Jennifer Walsh. Eu vinha adiando aquela decisão havia 6 semanas, fingindo ser o funcionário leal, enquanto registrava todos os motivos pelos quais essa lealdade era unilateral. Jennifer, digitei. A oferta ainda está de pé? Podemos conversar sobre os detalhes. A resposta veio em menos de 30 segundos. Sempre esteve. Bem-vinda à equipe. Anunciaremos na conferência de Chicago. Olhei para a porta do escritório de George, imaginando-o lá dentro já ensaiando como explicaria o corte salarial ao conselho administrativo. Decisões difíceis sobre a estrutura de remuneração.
Ele provavelmente diria: precisamos reduzir custos operacionais para manter a competitividade. Momento perfeito, respondi. Vamos tornar isso inesquecível. A Conferência de Excelência em Manufatura aconteceu exatamente 2 semanas depois. George passou a manhã circulando pelo Centro de Convenções de Chicago como se tivesse inventado a linha de montagem, cumprimentando veteranos da indústria e apropriando-se de melhorias operacionais que ele mal sabia descrever, quanto mais implementar. Eu estava na plateia durante sua palestra principal, assistindo-o repetir o discurso habitual sobre valores tradicionais e processos consagrados pelo tempo para uma sala cheia de profissionais que realmente entendiam o que significava excelência operacional no século XXI. Não seguimos todas as novas tendências que surgem, declarou George, passando rapidamente por slides que mostravam o crescimento constante da Anderson Automotive na última década. Nós nos concentramos em métodos comprovados, parcerias sólidas e no tipo de liderança prática que não pode ser substituída por relatórios de consultoria ou teorias acadêmicas. Métodos comprovados, parcerias sólidas, liderança prática. Ele basicamente assumia o crédito por tudo o que eu havia construído ao longo de 20 anos, enquanto retratava a inovação como um experimento arriscado que ameaçava a ordem natural da indústria. A plateia manteve uma atenção educada, oferecendo aquele aplauso protocolar que frequentadores de conferência aperfeiçoam após anos assistindo a apresentações que variam de levemente úteis a completamente insuportáveis. Então, o moderador anunciou Jennifer Walsh. Obrigada a todos por estarem aqui hoje. A voz dela ecoou com facilidade pelo sistema de som do Centro de Convenções. Quero falar sobre algo que tem me inquietado ultimamente: a diferença entre preservar os padrões de ontem e realmente liderar as inovações de amanhã. Ela pegou cada ponto que George acabara de defender sobre valores tradicionais e transformou em um argumento sobre como esses mesmos valores podiam se tornar limitações em um mercado em rápida transformação. Brilhante. Por isso, estou entusiasmada em anunciar a expansão da Walsh Manufacturing para o corredor automotivo de Detroit, continuou ela, trazendo inovações comprovadas e uma nova liderança para um mercado pronto para empresas dispostas a abraçar o futuro, em vez de temê-lo. Senti o coração acelerar quando nossos olhares se cruzaram na plateia. Uma expansão bem-sucedida exige a equipe de liderança certa, disse ela, avançando para o próximo slide. Pessoas que compreendam tanto a excelência tradicional em manufatura quanto a inovação operacional moderna. E é por isso que tenho o prazer de apresentar nosso novo vice-presidente de inovação em manufatura. A sala mergulhou em silêncio enquanto ela apontava na minha direção. Por favor, juntem-se a mim para dar as boas-vindas a Harold Morrison, a equipe da Walsh Manufacturing. Levantei-me e caminhei pelo corredor até o palco, sentindo como se estivesse atravessando o limiar da minha própria ressurreição profissional. 500 profissionais do setor, incluindo os principais nomes da cadeia de suprimentos automotiva do Centro-Oeste, observavam enquanto eu apertava a mão da CEO que acabara de declarar guerra a tudo o que meu sogro representava. Atrás de mim, ouvi George puxar o ar com força, o som típico de um homem que percebe que sua casa está pegando fogo enquanto os bombeiros ainda estão organizando os equipamentos. Harold traz 20 anos de excelência comprovada em manufatura e relacionamentos consolidados no setor para nossa expansão em Detroit, anunciou Jennifer. Suas inovações têm gerado resultados mensuráveis de forma consistente e estamos confiantes de que sua liderança tornará nossas operações no Centro-Oeste lucrativas desde o primeiro dia. 6 meses depois, eu estava no chão de fábrica da nova unidade da Walsh Manufacturing, em Detroit,
observando linhas de montagem operando com 97% de eficiência, movimentarem componentes automotivos com uma precisão que fazia a operação de George parecer oficina de escola técnica. Os números falavam por si, melhor do que qualquer comunicado corporativo. A Walsh Manufacturing conquistou 65% das principais contas da Anderson Automotive em apenas 4 meses. Fornecedores estratégicos me acompanharam para uma empresa que os tratava como parceiros, não como simples prestadores de serviço. Até Bill Hughes colaborou para garantir uma transição tranquila dos trabalhadores da UAW que se juntaram à nossa operação quando os contratos da Anderson começaram a encolher. George tentou me ligar apenas uma vez, cerca de 3 meses após a conferência. A mensagem de voz foi uma verdadeira obra-prima de desespero empresarial disfarçado de reconciliação familiar. Harold, talvez tenha havido alguns mal-entendidos sobre seu papel na questão da remuneração. Quem sabe, possamos conversar sobre como seguir adiante de uma maneira que beneficie todos os envolvidos. Mal-entendidos sobre o meu papel. Apaguei a mensagem sem retornar. Hoje, publicações do setor me chamam de o engenheiro que modernizou a manufatura em Detroit, o que provavelmente me atribui mais mérito do que mereço, mas fica ótimo em um cartão de visitas. A verdade é mais simples. Eu apenas deixei de aceitar uma situação que desperdiçava minhas capacidades e comecei a trabalhar para pessoas que reconheciam o que eu podia entregar. Ali, naquela fábrica, observando inovação e eficiência funcionando em perfeita sintonia, percebi algo que já deveria ter entendido anos antes. Às vezes, o maior risco é não tentar algo novo. Às vezes, o maior risco é permanecer leal a quem nunca mereceu sua lealdade. Seu valor não é definido por quem decide quanto pagar por você. Ele é confirmado por quem escolhe te acompanhar quando você decide se afastar de quem não reconhece o que você oferece. A lealdade mais perigosa é aquela dedicada a pessoas que confundem sua dedicação com desespero, porque elas continuarão diminuindo seu valor até que você finalmente entenda que o problema nunca foi você. Você apenas estava no lugar errado. O problema nunca foi você. O problema era continuar onde você não era valorizado. A história de Harold mostra algo que muitas pessoas vivem em silêncio. Anos de dedicação que se tornam invisíveis quando quem está no poder confunde lealdade com obrigação. Ele não era apenas um funcionário, era o pilar operacional da empresa. Ainda assim, foi tratado como substituível no momento em que deixou de ser conveniente. Isso revela uma verdade desconfortável sobre ambientes corporativos e até familiares. Competência sem reconhecimento se transforma em desgaste. O mais impactante não foi a vingança, mas a clareza. Harold percebeu que insistir em provar seu valor para quem já decidiu não enxergá-lo é desperdiçar energia. Às vezes, o crescimento não está em resistir mais, mas em mudar de ambiente. A verdadeira virada aconteceu quando ele parou de pedir validação e começou a aceitar apenas respeito. A principal lição dessa história é que lealdade não pode ser unilateral. Permanecer onde seu esforço é minimizado corrói sua confiança pouco a pouco. Muitas pessoas acreditam que trabalhar mais resolverá a falta de reconhecimento, quando, na verdade, o problema não é desempenho, é percepção. Harold prosperou quando encontrou um ambiente alinhado com seus valores e sua competência. Isso ensina que sucesso não é apenas sobre habilidade técnica, mas sobre escolher o lugar certo para aplicá-la. Outro ponto fundamental é a importância de documentar resultados e construir relacionamentos sólidos. Quando chegou a hora da mudança, Harold não tinha apenas insatisfação, tinha provas, reputação e credibilidade. A preparação silenciosa foi o que permitiu a virada pública. Oportunidades favorecem quem está pronto. Agora me fala aí,
Se você estivesse no lugar de Harold, aceitaria o corte salarial ou já teria saído muito antes? E Bridge, na sua opinião, George realmente não enxergava o valor de Harold ou simplesmente tinha medo de perder o controle? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. Não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E se essa história te inspirou ou fez você repensar sua própria situação, deixa o like e se inscreve no canal para acompanhar mais histórias de reviravoltas e crescimento pessoal.